Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Porque o plano de saúde precisa buscar, aquele plano de saúde que atende o servidor, precisa buscar também o rumo da estabilidade e ser o plano da vida do servidor. Não dá para operar, não dá para tratar o cliente como é tratado, como a maioria das operadoras tratam. Um exemplo aqui. Entra um servidor em processo de inadimplência. Qual é a prática do mercado? 30 dias, 60 dias, cancela. Derruba o cliente e o beneficiário. Ora, tem gente que depositou durante 20 anos, 30 anos, 500, 600, 700, 800 reais, que ele vai estar empregado durante a sua vida. Eu não posso tratar da mesma forma. Olá, começamos com mais um podcast do Correio. Aqui hoje a gente fala com o Douglas Figueiredo, que é diretor-presidente da GEAP. Douglas, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da saúde suplementar e dos planos de saúde voltados especialmente para os servidores públicos, que é o carro-chefe da GEAP, né? E eu gostaria que o senhor comentasse que você assumiu o cargo esse ano, né? Como começou a sua gestão. E a GEAP vinha de uma perda assim, de beneficiários ao longo dos últimos 4 anos e tudo mais. E pelo que o senhor adiantou aqui, pelo que a gente já viu divulgado pela GEAP, houve uma nova crescente, né, nesse número de beneficiários. Então, será que você pode conversar um pouquinho com a gente assim, sobre essa seu primeiro ano de gestão, né, e essa recuperação que houve na empresa? Bom, Vitor, primeiro uma boa tarde a você e ao Vinícius. É um prazer falar aqui com os nossos ouvintes do Correio. E é impressionante gerir uma operadora em saúde e ainda mais em tratando-se de uma autogestão. Que é uma diferença aí que é importante a gente explicar. A operadora em saúde, mercado, um olhar externo da competição, do lucro. A autogestão tem o seu foco e o seu perfil de beneficiário e não o objetivo lucro. O objetivo equilíbrio, a sustentabilidade. Nesta lógica, Vitor e Vinícius, a gente já percebe uma diferença importante de que uma autogestão, para funcionar, tem condições, se muito bem gerida, de melhorar seu preço e também de entregar um produto melhor. Tem pela premissa da sustentabilidade, do equilíbrio. Então, veja, nós entramos em fevereiro para gerir esta autogestão, a GEAP Saúde. Eu já havia passado por lá, mas à época como gestor da área de planejamento estratégico. Nós desenvolvemos o processo de 19 e 23, mas eu saí de lá em 19. E quando nós retornamos agora em 23, a primeira coisa que quem faz planejamento e gestão é observar os resultados e analisar os indicadores. E foi aí o cenário que você apontou, um cenário difícil que a operadora passava. Então, para quem está nos ouvindo, como era e como está. Exatamente. Então, o que era antes? Era uma operadora queda livre de beneficiários, perdeu em 4 anos, mais de 200 mil vidas. 200 mil vidas saíram da GEAP em apenas 4 anos. Qual era o grande desafio? Inverter essa curva acentuada de gente saindo da GEAP. E foi o que fizemos. Então, nós reescrevemos as estratégias comerciais, reescrevemos a estratégia de fidelização, redefinimos a nossa forma de reter beneficiário e melhoramos a qualidade. Bom, sobre o resultado que o Vinícius acabou de provocar aqui, o Vitor também. Resultado. Nós já crescemos 25 mil novas vidas em 10 meses de gestão. Então, nós cessamos a queda e crescemos 25 mil de saldo líquido e de novas vidas, melhor, fazendo uma correção aqui, já 50 mil vidas entraram para a GEAP só nesse período de 10 meses de gestão. Então, foi uma mudança significativa de olhar para o perfil do beneficiário, de aprimorar os nossos métodos, de conversar mais, se relacionar mais e sermos plurais. O que é ser plural? Conversar com os segmentos, conversar mais próximo do servidor, agir com precisão da expectativa do cliente. Então, esses resultados foi uma mudança
intensa de forma de gerir a operadora e aplicar o recurso naquilo que faz bem a operação, ou seja, a operadora. Aplicar o recurso no negócio saúde. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta você ter um ativo lá de 1 bi e o negócio de saúde decrescente. Não adianta guardar dinheiro. Nós temos que olhar para como aplicar e para que o seu negócio cresça. Até porque nós somos uma alta gestão. Acho que eu resumo aqui rapidamente um pouco essa nossa provocação que recebemos de vocês. Perfeito. E, presidente, qual que é a diferença assim, de gerir, por exemplo, uma autogestão, né? Uma autogestão voltada para os servidores públicos e nessa concorrência, por exemplo, com os planos privados, né? Outras grandes empresas que acabam dominando o mercado também. Qual que são as particularidades dessa gestão que você acaba tendo que fazer? Bom, eu enxergo que é um perfil de oportunidade, Vitor. A autogestão tem mais oportunidade do que uma operadora, se considerar que a premissa é a sustentabilidade. Tem mais oportunidade de preço e tem mais oportunidade de qualidade. Veja, por quê? Porque na concepção do negócio, você entende o desejo do cliente, do beneficiário, e você aplica a entrega com precisão. O mercado de operadora de mercado disputa acirradamente buscando os seus ativos para reaplicação, para crescimento daquele patrimônio. O nosso patrimônio, ele é crescente a partir de mais pessoas ingressando, de melhor satisfação, de melhor interesse e de crescimento de vidas. Então, Hoje nós estamos falando de quantos segurados, quantas vidas? 300 mil vidas hoje. 300.246 mil vidas a JAP tem hoje. E qual é o número que a JAP considera bom para uma operação equilibrada e sustentável? Veja, normalmente a gente mede o equilíbrio pela despesa assistencial. A gente tem uma palavra chamada sinistralidade, que é muito monitorada. O que é isso? A sua despesa em saúde com a sua despesa administrativa e a sua receita. Esse é o equilíbrio razoável dentro de uma média ali de 85%, que é a média de mercado, está satisfatório. Em números de vidas, aí muda um pouco o cenário. Se eu considerar que a GEAP, há 6 anos atrás, já teve 580 mil vidas e que hoje ela tem 300 mil vidas, é no mínimo, em 6 anos, retomar as 600 mil vidas. Então, um número razoável que deveríamos ter hoje, se bem gerida, era manter este número crescente, porque isso gera receita, uma boa receita. E veja, o equilíbrio depende da gestão. E qual é hoje a participação do servidor público do executivo, principalmente no portfólio, na carteira da JAP? Isso é muito importante você dizer, porque eu falei logo no começo da nossa conversa que nós somos plurais. Então nós atendemos servidor público federal, servidores da justiça, servidores dos estados, servidores municipais. Veja, e também as empresas públicas. Olha a diversidade que nós temos condições de ampliar o nosso negócio, de oferecer plano de saúde. Hoje, a GEAP tem aproximadamente 270 mil vidas advindas do Serviço Público Federal, do governo federal, que é composto por um convênio chamado Convênio Único. E a diferença está hoje diluída entre justiça, que são servidores dos tribunais, são as procuradorias, tribunais eleitorais, que representam em torno de 22 mil vidas. E o restante diluído entre servidores dos estados e também dos municípios. Certo. E você mencionou essa questão do convênio único, né? Estava em processo agora com o Ministério da Gestão de renovar. Como ficou essa discussão com a pasta? Está em estágio muito avançado. É que aí, quando se fala de um convênio para os próximos 5, com possibilidade para 10 anos, a gente tem que ter também um olhar rigoroso para o cenário. É olhar daqui 5, olhar daqui 10 anos. Então adianta esse cenário, a gente também gosta de olhar para o futuro, fazer previsões. Tem coisa boa e importante, né? A gente está estudando aí uma revisão dos preços da JAP. Isso significa o seguinte: a gente tem boa qualidade, a gente tem boa rede, mas precisa melhorar o preço. Isso é a nossa maior discussão.
A gente deve fazer aí um aporte importante para que garanta o preço muito mais competitivo no mercado. Eu não posso dar notícia íntegra agora, até porque a gente não ainda tratou de forma conclusiva com o Ministério. Mas isso vem significa coisa boa reflexo. e nova, importante. Já vai ter com reflexo para quem já é segurado e para quem está entrando? Para quem é assegurado, quem é beneficiário e também para quem vai entrar na Então, e veja, tem mais fica a dica para quem está ouvindo e é segurado, hein? Pode cobrar depois. Podem esperar um preço melhor dos planos de saúde da JAP. E tem um detalhe, quando você movimenta o convênio único, de alguma forma você também movimenta os demais planos. Ele há uma alteração. Quando eu faço um aporte geral do meu orçamento, ele se dilui entre outras carteiras também. Então há um desenho aí que um vai contribuir com o outro. A mãe, que a gente costuma chamar que é um convênio único, amparará outros convênios da Justiça, convênios das prefeituras, convênios dos estados. Uma das grandes críticas que o cliente da GEAP costuma fazer, e isso é fácil verificar nos sites que recebem reclamações, não é muito diferente das queixas para outros planos de saúde. Mas como a JAP tem características especiais, eu queria tratar disso com o senhor, Douglas. Primeiro, o maior volume de reclamações é com demora para autorização de exames. O que a GEAP está fazendo com seus processos para que o segurado não tenha que esperar muito tempo entre o pedido e a autorização? Acho que esse é um assunto quase que superado já, viu? Pelo menos pela nossa média da GEAP. E por que isso? Porque a gente trouxe, nós fizemos uma modernização na nossa estrutura em 2 ambientes. Um é na nossa auditoria, uma auditoria que era própria, a gente fez uma alteração para aprimorar a nossa auditoria, para ter mais precisão nessa nossa auditoria na ponta. E outra medida importante que a gente fez uma reforma é na regulação. Essa regulação que nós não tínhamos, agora temos uma regulação 24 horas. É uma regulação muito mais intensa, muito mais observadora. E tem um detalhe, a prática é regular a regra. A JEAP tem um quê a mais nesse aspecto. A gente conversa melhor. Então, há um pouco mais de cuidado em aplicar a regra com os nossos beneficiários. Existem alguns casos importantes, que a gente tem feito algumas concessões, considerando o aprimoramento da qualidade no atendimento ao beneficiário. Então, veja, agora nós temos regulação 24 horas, a gente tem assim, reduzido em média 7 dias, buscando diminuir mais este prazo, inclusive. Tinha procedimento de 15, de 20 dias, coisa que a gente tem feito o possível para estabelecer entre 7 dias. Outra reclamação, que a GEAP também não escapa dos seus segurados, na verdade são 2, vamos tratar. Dificuldade para cancelar o plano. Muita gente reclamava que entrar é fácil, sair é uma novela. Como é que está a porta de saída? Bom, isso são procedimentos, né, que toda operadora executa. Eu acho que a gente procura seguir as regras propostas para a ANS e nós temos negociado muito. Isso nós temos feito mesmo. Até porque a retenção, para nós, neste momento, é muito importante. Então, ao tentar sair, nós conversamos mais. Isso aí é praxe agora, coisa que não existia. E eu explico por que isso a gente faz hoje, Vitor. Primeiro, a prática da GEAP nos seus anos passados era alguém quer sair, desliga-se, ponto final. Ou até incentiva. A gente mudou isso. E vou citar um exemplo importante aqui para essa nossa conversa, que é a questão da inadimplência. Mas não dá para falar da inadimplência se a gente não observar o perfil também do seu cliente, que é o servidor público. O que é que motiva um servidor público a prestar um concurso público, Vinícius? É a estabilidade. E além da estabilidade, a previsibilidade da carreira dele. Então a pessoa presta um concurso hoje, daqui a 20 anos ele sabe que se ele entrou ganhando 5, ele vai ganhar 10, com um serviço estável, com uma segurança, com uma carga horária estabelecida. A vida dele se organiza. A operadora, sobretudo a autogestão, e nós, a GEAP,
prestamos muito atenção a partir de que entramos com este estilo, com este perfil de cliente. Isso é importantíssimo para a nossa conversa. Por que isso? Porque o plano de saúde precisa buscar, aquele plano de saúde que atende o servidor, precisa buscar também o rumo da estabilidade e ser o plano da vida do servidor. Não dá para operar, não dá para tratar o cliente como é tratado, como a maioria das operadoras tratam. Um exemplo aqui. Entra um servidor em processo de inadimplência. Qual é a prática de mercado? 30 dias, 60 dias, cancela. Derruba o cliente e o beneficiário. Ora, tem gente que depositou durante 20 anos, 30 anos, 500, 600, 700, 800 reais, que ele vai estar empregado durante a sua vida. Eu não posso tratar da mesma forma. Então, o que nós fizemos logo em maio deste ano? Eu pedi um raio-x dessa média de 1.000 beneficiários que eram descredenciadas do plano da JAP. Não tinha. A empresa não media, não aferia. Era a regra. 30, 60, tchau. Não importa o motivo, Não importa. simplesmente desligava. Ponto. Então nós montamos uma equipe com 12 pessoas para ligar para cada um desses 1.000 beneficiários no mês de maio. Aproximadamente 1.000. 12 pessoas. E qual era a conversa? Oi, olha, eu sou da GEAP. Você tem 30 anos, você tem 10 anos de GEAP Saúde conosco. Dessa vez você teve uma dificuldade. Como é que eu posso te ajudar? Impressionante, Vinícius, que em 15 dias, mais de 70% dos nossos beneficiários pagaram as suas dívidas. Faltou boleto. Ele se motivou pelo atendimento. Ele se preocupou também com a relação nova que nós estávamos estabelecendo. Outra parcela renegociou a dívida. E hoje está como? E Como teve é que estava a inadimplência quando o senhor entrou e agora? Vou concluir só. E teve aproximadamente 30 pessoas que nós não conseguimos falar. Eu falei, vai na casa. Não é para cobrar. Faça abordagem, pergunta se tudo bem, como é que a gente pode reconversar este passivo que ele tinha conosco. Resumo, apenas aproximadamente 38, 40 vidas disseram, não quero mais saber de GEAP. Mas não 1.000. Então é uma mudança de paradigma de relacionamento. E outra coisa também, o estilo de relacionamento com o servidor público. Não é possível medir a inadimplência como se mede o mercado, embora eu tenha as nossas metas muito bem definidas. E outra, é assim, quem não quer mais continuar no plano, não faz sentido manter. Estou falando a regra para o inadimplente. E a regra para o mercado geral? Você quer sair do plano, aperta o botão vermelho, sai? Ora, vamos conversar. Vamos entender a motivação. Não estou falando de inadimplente mais, mas na operação caseira que nós precisamos executar no cuidado ao servidor. Então pode, de fato, ter sido percebida uma mudança de mais diálogo. Não nenhuma mudança de reter. É uma decisão de arbítrio. Não quero mais, saio. Mas eu não quero perder vida para Bradesco, para Porto Seguro, para nenhuma operadora. Se nós temos 78 anos de expertise. Isso não faz sentido. Perder vida se nós temos a melhor expertise ou a mais antiga expertise de mercado. Douglas, eu vou pedir licença para o Vitor aqui para fazer Por uma favor. terceira pergunta que é nessa balada aqui, já passo a bola para você, que é a seguinte. Rede credenciada, que é outra reclamação, que a rede credenciada da GEAP era limitada em comparação com outros planos e em relação ao seu custo. Como é que vocês estão equacionando o que o servidor, o que o beneficiário hoje já consegue ver de diferença? Excelente pergunta. Sabe por que é excelente pergunta? Porque não adianta você assumir uma operadora do porte da GEAP com 16.000 prestadores, com 275 mil beneficiários à época, sem fazer um raio-x da sua rede prestadora. Não adianta. Não adianta ter 16 mil números. Então, o que eu contratei? Nós contratamos uma consultoria para varrer o país. Para entender, antes do prestador A, B, C, o nível de suficiência de rede da GEAP. O que é isso? Um indicador que mede a suficiência de rede nossa
nos estados. Hoje eu tenho raio-x de cada estado. Pra você ter uma ideia, tinha estado que tínhamos suficiência de rede de 18%, se a média, se um número razoável é 60%. Então não adianta eu olhar, falta trazer Redditor, falta trazer DASA, falta trazer Ciro, falta trazer SEIB, falta trazer laboratório DA. Não adianta pensar assim. Gestão precisa ter um diagnóstico com altíssima precisão. E foi o que fizemos. E a partir daí nós começamos a fazer a dosagem de acordo com a nossa suficiência de rede. Quais foram as primeiras medidas tomadas? Bom, onde eu tenho 18% de suficiência de rede, eu preciso agir com celeridade. 18% não atende o meu beneficiário. Não atende o meu beneficiário. Tem problema crônico. Então a gente buscou expandir rede de forma crescente. Mas não é só suficiência de rede. Tem também a sinistralidade. Tem lugar que que o custo médio está em 120% a sinistralidade, se a média é 85%. Ora, eu preciso melhorar a minha rede também, em relação à distribuição da rede, em relação até aqueles pagamentos eventuais. Porque às vezes o beneficiário tem o hospital, mas prefere o seu próprio prestador. E aí vem ali a questão do reembolso, vem uma série de outros fatores que oneram muito a nossa estrutura. Veja, o equilíbrio que nós temos que tratar em se tratando de rede. Bom, então, primeiro diagnóstico. Segundo, ação, para ter aí a precisão da nossa resposta ao nosso beneficiário. Aí nós começamos a credenciar novos hospitais. E fomos avançando. Melhoramos no Acre, melhoramos no norte do país, que temos uma estrutura de beneficiários robusta. Melhoramos em São Paulo, aqui em Brasília, nós assino, acho que sexta-feira, mas já está o contrato formalizado com o SEIBM. Estamos negociando com o SEIBM em São Paulo, trouxemos o benefício português. É impossível em São Paulo você ter um beneficiário que pergunta pelo beneficência portuguesa e você dizer que não tem na rede. São Camilo, diversos hospitais importantes que o Estado tem e não estavam na rede. Tá certo? E tem uma terceira ação que nós estamos modulando em estágio avançado. E vou falar de uma quarta também. Terceira ação é em relação à cessão de rede. Veja, por que nós não conversamos, por exemplo, com a Intermédica? Por que nós não conversamos, por exemplo, com a CNU, a Central Nacional Unimed? Ora, aí precisa superar essa distância que nós temos de algumas operadoras. Por que nós não fazemos cessão de rede? O meu beneficiário usa a Unimed, e a Unimed usa a minha rede. É uma questão de ajuste de tabela. Isso é inteligência. Então nós estamos em estágio bem avançado em relação a isso. Empresas aéreas fazem isso? Pois é. E a gente ainda está ali naquela distância. Não, eu não vou competir com a Unimed. De repente o cara gosta mais do serviço da Unimed. Ora, então eu vou melhorar o meu. E trago mais um elemento importante. A gente tem feito uma conversa muito afinada entre as três principais autogestões hoje do país, que é a CACI do Banco do Brasil, nós, a GEAP, e também a Postal Saúde, que são as três maiores, que juntas a estimativa de receita deste ano é fechar em torno de 12 bi. A CACI com 6, a GEAP com 4 e a Postal com 2. Para que isso? Com foco em aprimorar entrega para o beneficiário e melhorar a gestão para o beneficiário. Então isso significa o quê? Por exemplo, eu fui visitar a clínica CACI do Banco do Brasil. É uma clínica extraordinária. Tem 68 no país. Autogestão. A preço de custo. Ora, por que a gente não faz uma parceria? E a minha equipe está lá já dialogando, construindo uma proposta de praticamente consumo integrado. Da GEAP consumindo essas clínicas de atenção primária à saúde do Banco do Brasil, que é a CACI, a operadora que trata. E no contraponto, eles estão lá acompanhando os nossos métodos de gestão, esse planejamento estratégico por BSC que a gente implantou, a nossa nova auditoria, a nossa nova regulação, a nossa nova telemedicina, que nós aplicamos recursos importantes neste nicho, inclusive em atenção primária à saúde de forma digital. Eu tive na OPAS, nós tivemos na OPAS há cerca de um mês e pouquinho, e o diretor-geral da OPAS fez uma menção importante, falou, olha, a primeira experiência que eu conheço da América com atenção primária à saúde, digital, concentrando
nas 30 mil vidas de maior custo assistencial. Então, veja, é a qualidade associada à redução do custo assistencial. Tem muita coisa acontecendo no nosso dia a dia lá que a gente fala com bastante segurança de que, se rumarmos e perseguirmos essas entregas, a gente vai ter uma percepção de melhora e de qualidade extraordinária para o nosso beneficiário. Uhum. Douglas, eu queria aproveitar que você mencionou esse estudo, esse possível estudo da GEAP de reduzir o preço dos planos de saúde, né? Justamente para falar isso, que eu acho que é o principal reclamação, o principal problema dos planos de saúde em geral. Queria saber da sua visão, assim, por que os planos de saúde são tão caros, por que eles têm esse aumento tão grande, e do ponto de vista de gestão, do ponto de vista empresarial, de gestão, o que é preciso fazer para a gente começar a tentar reduzir esse preço, ou pelo menos que ele não cresça nesse ritmo tão grande como a gente vê, né? Tão acima da inflação, por exemplo, que a gente viu nos últimos anos? Veja, não é fácil. Aí tem que ver também. Eu falo muito em diagnóstico. Eu sou da área de planejamento, gestão, então, para mim, não há nenhuma medida sem avaliar o cenário, sem observar o diagnóstico de cada quadro, de cada ambiente, de cada corporação, de cada instituição, de cada empresa. Uhum. Eu começo falando sobre o atual cenário. Nós saímos de uma crise, uma pandemia, que de alguma forma as pessoas se fecharam. Eu digo que ninguém procurava o odontologista, ninguém procurava o dentista nos últimos 3 anos. Uhum. Não procurava. Ora, crise da Covid, eu vou ao dentista na crise do Covid, eu vou ao médico, vou procurar o risco. Não. A gente teve grandes déficits de exames, né? Com o exame de câncer de mama, vacinação, tudo, né? Em todos os aspectos. A lista as pessoas inteira, né? fugiam do médico, fugiam do dentista, fugiam de qualquer relação com o corpo médico. Então atrasou uma série de procedimentos, atrasou cirurgias importantes, as consultas que as pessoas tinham uma regularidade. Então a prevenção ela foi lá para trás, por receio de uma contaminação de um vírus que poderia levá-lo ao óbito. E a saúde ficou represada. A atenção à saúde, sobretudo o cuidado e a prevenção, ela ficou represada. Este ano de 22 já se percebeu, sobretudo no final de 22, com o volume de vacinados, com alguns indicadores importantes de redução de mortes, de óbitos. Então, já se percebeu que poderia retomar a busca pela prevenção, o retorno ao seu médico. Nessa esteira, 23 foi o volume mais intenso. Uhum. Então, acabou a crise na cabeça da maioria dos beneficiários. Eu não uso mais máscara, acabou a crise, ponto. É assim que as pessoas, de fato, trataram este assunto. Uhum. E, a partir daí, o consumo se elevou. Alguém que fazia uma consulta regular a cada 3 meses, com outro, foi fazer tudo logo na entrada de 23, ao longo de 23, cirurgias importantes que as pessoas retardaram. Então, isso é muito importante, mas a Covid é maior risco. Uhum. Então, o consumo assistencial, ele se intensificou nessa reta final. Então, é muito, assim, já se percebe que quem olha o cenário já fez uma projeção de reajuste. Quem olha o cenário 21, qual será 22? Bom, vacinação em massa, as pessoas voltando ao médico, então, preço tal. Uhum. Isso é atuarial, é cálculo atuarial, não é nem estatística, isso é cálculo atuarial, olhar para o futuro, para o cenário, para o diagnóstico e traçar as suas ações. 23 foi um ano muito difícil de elevação do custo assistencial. Então, de alguma forma, em se tratando de reajustes e preço, é sempre ali uma incógnita, há muita insegurança entre definir o seu preço e aplicar o seu reajuste. É muito difícil fazer isso com crise pandêmica como aconteceu no Brasil. Bom, já em relação a nós fizemos a nossa parte também. A gente, nesse aspecto, encontrou uma janela de oportunidade. O que eu posso dizer de uma janela de oportunidade? Uma operadora com nada de gestão. Pouquíssima gestão. Ora, se 200 mil pessoas saírem em 4 anos, as demais operadoras, quando veio a crise, inflaram. Migração intensa procurando
uma operadora, vocês sabem disso. Ora, crise em saúde, eu preciso de ter um convênio se não tenho. Uhum. E foi nesse cenário que a JEAP perdeu 200 mil vidas. Então, aí enxerga-se uma janela de oportunidade. Quais eram os problemas crônicos? Muitos. Então, uma boa gestão, um bom investimento nas áreas precisas, sobretudo no cliente, sobretudo na rede. E aí eu trago mais um elemento importante, que também culmina com a sua pergunta. A gente precisa tratar o triângulo ou a tríade. Operadora, que é quem paga, prestador e beneficiário, sempre muito próximos. Guardem isso. Operadora, que quem paga, o prestador, o hospital, a clínica, que é quem presta, e o beneficiário precisam estar próximos. Então, o que nós fizemos já no começo do ano? Porque isto, de alguma forma, já gera uma previsibilidade da redução também do reajuste possível a ser dado ao final do ciclo. Primeiro, como era a régua de pagamento da JEAP Saúde? 90 dias. Já imaginou? Você presta um serviço, depois de 90 dias você recebe? Era assim. A média de mercado é 80, 75, a gente estava um pouco acima. Então, nós reunimos os 100 maiores prestadores da JEAP no começo do ano, já em maio também, e dizemos o seguinte a eles: olha, nós vamos mudar aqui. Eu vou antecipar 2 pagamentos. Mês de junho e mês de julho, e vou pagar com 40 dias. Vou fechar o ano pagando com 40 dias. O que eu quero de troca? Que quando chegar um beneficiário com a carteirinha da JEAP, a sua atendente dê um sorriso e atenda com a precisão de um bom pagador. Olha que os clientes da JEAP vão cobrar Podem isso cobrar. dos atendentes da rede credenciada. Hein? Podem cobrar. Eu quero feedback. Se tiver ruim, eu vou cobrar do prestador. Então, nós vamos cobrar do prestador. Então, percebam o quanto isso interessa ao mercado. O quanto isso muda na relação de quem paga, de quem presta. E outra coisa que eu tenho dito, se puderem também fazer, ao receber o atendimento de um beneficiário da JEAP, se a consulta for de 30 dias, tenta colocar para 10, que eu não vou reclamar também. Então, não é furar a fila, mas é ter ali um carinho mais especial por quem paga bem. Então, o nosso primeiro gesto foi esse. E aí, respondendo também a sua pergunta. Quando eu for negociar preço com esse prestador, eu vou botar isso na balança. Eu pago com 40. Você não consegue fazer um desconto na sua tabela? Ora, quem paga com 40? Essa é a lógica do mercado. Com isso, a tendência de você melhorar muito a relação. E tem outra coisa que eu tenho dito muito. Menos e-mails, mais conversa pessoal. Vamos tentar entender as dores do prestador. Vamos entender as dores do beneficiário, ao invés da gente rivalizar com o prestador. Isso faz parte de qualquer negócio. Nós precisamos de parceiros naquilo que fazemos. A crítica do beneficiário, como, por exemplo, ontem eu passei em 2 entidades. Hoje eu passei em mais 2 entidades. A semana que vem eu tenho mais 3 entidades de servidores públicos. Por quê? Ali eu vou ouvir as dores concentradas. Douglas, precisa melhorar isso. Precisa melhorar isso. Não está bom. Tive um problema de atendimento. Fiz encontro com os RHs. Semana passada nós reunimos 146 representantes de RHs para ouvi-los também. E também para agradecer que a nossa carteira melhorou muito, que a nossa vida, a nossa relação está aprimorada. Então, essa tríade não pode falhar ao gerir uma operadora. E prestador não é adversário, como alguns enxergam. Prestador é quem de fato atende o nosso beneficiário. É relação de parceria e boa parceria. Certo. Douglas, agradeço novamente a sua presença aqui no programa, foi ótima a conversa. E agradeço também a você, Vinícius, pela ajuda aqui na bancada. Eu e que também agradeço. Aliás, Douglas, parabéns pela entrevista. Mas não, o
Pode avisar a ouvidoria lá da GEAP, porque depois dessa conversa aqui vai ter muita gente cobrando o resultado, o sorriso, o preço mais baixo. Muito bem. Bom, primeiro, mais uma vez eu quero agradecer o convite aqui ao Correio, a você, Vinícius, a você, Vitor, e dizer que a história de ouvir para acertar funciona na GEAP. A gente tem feito muito disso e isso é que tem gerado este fruto de crescimento. E podem esperar a GEAP muito melhor. Chegamos no fim do nosso podcast do Correio. Hoje falamos com o diretor-presidente da GEAP, Douglas Figueiredo, e agradecemos muito aos ouvintes e aos espectadores e esperamos vocês no próximo programa.